Bom dia para todos vocês que continuam nos acompanhando aqui com a nossa leitura matinal. E vamos dar prosseguimento à leitura do Alimento Diário. Estamos no livro 3 da série E Será Pregado este Evangelho do Reino. E o título, o tema desse livro 3 é Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus. Vamos desfrutar da quarta-feira, da quarta semana, e o tema de hoje é Os olhos são a lâmpada do corpo. Ó Senhor Jesus. O desejo de Deus é nos transferir para o seu plano celestial. Deus, ele deseja nos tirar de toda essa esfera terrena e nos colocar na esfera onde ele atua completamente com toda a liberdade. Esse é o desejo de Deus, nos colocar nesse plano. Mas, para isso, precisamos ser purificados, porque o plano celestial é um plano completamente puro, santificado. Por isso, todos os dias, o Senhor tem nos santificado, Nós vemos em Mateus, no livro de Mateus, eu vou ler na versão King James, Mateus 6, versículos 22 e 23, diz o seguinte: Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremenda são essas trevas. Ó Senhor Jesus, por que aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, o Senhor fala com respeito aos nossos olhos e ele diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo? Porque assim, os nossos olhos é que nos direciona. Com os olhos nós podemos receber informação e essa informação vai nos direcionar. A medida que eu olho é a medida que eu sigo. A gente não anda para o que a gente não vê, a gente anda para o que a gente vê. E por isso, os nossos olhos precisam ser bons. Mas como é que os nossos olhos vão ser bons? Eu vou olhar o que não deve, eu vou olhar as coisas que não é para olhar, eu não consigo controlar isso. Nenhum de nós conseguimos controlar isso. Mas o Senhor, ele nos dá um exemplo muito bom lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte. Eu vou ler na versão corrigida. Diz o seguinte: Eis que és formosa, ó amiga minha. Eis que é formosa. Os teus olhos são como os da pomba. Por que aqui em Cântico dos Cânticos fala que os olhos da amada é como os olhos da pomba? Porque a pomba, ela só olha para uma coisa de cada vez. Ela não consegue olhar para várias coisas ao mesmo tempo, totalmente diferente do camaleão. Porque os olhos do camaleão é aqui, Não é aqui como os nossos, é aqui. Então o camaleão consegue ver duas coisas ao mesmo tempo. Mas nós não. Na versão King James, esse mesmo versículo de Cântico dos Cânticos diz o seguinte. Cântico dos Cânticos, em 15, diz o seguinte. Eu achei muito interessante a maneira que ele traduz. Ele diz o seguinte: Ó minha amada, como és formosa, ai, como é linda. Os teus olhos brilham como os da pomba. Os nossos olhos precisam ser cheios de luz. Nós precisamos saber em que focar, qual é o nosso foco. Eu preciso focar nisso aqui e seguir para isso aqui. Eu preciso ser guiada pelaquilo que eu estou vendo. Senhor Jesus. A palavra no grego, que traduz bons, ali em Mateus, se seus olhos forem bons, é a mesma palavra para singular. Então, a tradução é singular. Os olhos singulares. Por quê? Porque só dá para você olhar para uma coisa só. Você já reparou, vocês já perceberam que no mundo é muita coisa? O mundo oferece muita coisa que você fica completamente perdido. Você não sabe para onde, o que fazer, porque é muita informação, é muita coisa. E as coisas do Senhor são mais simples, são mais direcionáveis. Deus, ele não sai jogando muita coisa. Ele sempre fala que é degrau por degrau. Totalmente, completamente diferente do que o mundo fala pra gente. Então, nós precisamos ter o mesmo olhar que o Senhor tem e focar nas mesmas coisas que o Senhor foca. Se eu conseguir olhar para duas coisas ao mesmo tempo, eu não vou saber qual direção tomar. Mas se eu focar em uma, se eu tiver um objetivo ali, um alvo,
e eu focar nele, é nele que eu vou. Esse precisa ser o cuidado que nós devemos ter. Nós que queremos viver nas regiões celestiais, ser transportado para o reino celestial, nós precisamos focar em uma única coisa. Ó Senhor Jesus, como a pomba ela vai na direção em que ela olha. Senhor Jesus, nós somos criados por Deus. Ele nos deu os olhos e esses olhos precisam iluminar o nosso corpo. É por meio dele que nós guardamos o nosso corpo. Nós precisamos ser direcionados para aquilo que vai nos levar para mais perto de Deus. Um exemplo muito prático, se os nossos olhos forem olhos maus, é quando nós servimos ao Senhor e dizemos assim, né? Eu estou servindo ao Senhor e toda a glória é para o Senhor. Mas lá no fundo, a gente quer um pouquinho de reconhecimento, a gente quer um pouquinho de glória. Isso significa que os nossos olhos, ele não está focando no que é celestial. Quando nós focamos no que é celestial, nós não temos dúvida, toda a glória é para o Senhor. Nós somos criaturas, somos menores que Deus. Nós não merecemos glória alguma. E servir ao Senhor é privilégio. Se Ele for glorificado, o que é que fala em Romanos? Que nós seremos glorificados juntamente com eles. Basta estar nele. Então, se nós estamos no Senhor e Ele é a nossa luz, e nós focarmos nele, essa luz vai iluminar todo o nosso corpo, porque o nosso olhar é um olhar bom, e esse é um olhar que está para o Senhor. Fomos criados para glorificar o Senhor e não para receber glória. Senhor Jesus, Senhor, guarde os nossos olhos, Senhor. Não é simplesmente só esses olhos nosso humano, mas os nossos olhos espirituais. Senhor, precisamos ser pessoas iluminadas. Os nossos passos precisam estar na luz. Os nossos olhos precisam focar naquilo que o Senhor foca. Nós precisamos ir na direção que o Senhor ilumina para nós. Não deixe que essa fascinação mundana, todas essas informações, essa enxurrada de coisas, possa nos distrair, Senhor, e fazer com que venhamos a perder o foco. Nós queremos ser iluminados. Então nos guarda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.